aí, como é que vocês estão? Era uma vez um lugar chamado Brasil de 2005, que em 29 de março votou em um homem abertamente gay pra ganhar o programa de televisão mais assistido do país. E o resto é história. Professor, comunicador, acadêmico, ativista, artista e, acima de tudo, político em todos os sentidos da palavra. Jean Willis. Muito prazer, e pra gente começar, em 15 segundos. Casa do BBB ou Câmara dos Deputados, a Casa do Povo? Casa do BBB. Em 2 segundos! Pois bem, muito obrigada, antes de mais nada. Obrigado, é um Clara. prazer enorme, inexplicável te receber. A admiração é muito grande. E antes da gente começar todo esse caminho de professor, de político, de ex-BBB, eu quero te perguntar, da onde surgiu a ideia do seu pai de colocar Jean Willis por conta do Aero Willis? Da onde isso? Olha, meu pai era pintor de automóveis. Eu sou filho de um casal interracial. Minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem preto, não é mais, quer dizer, ele já morreu em 2001, em março de 2001. E ele, como ele era pintor de automóveis, ele gostava do Aero Willis. E minha mãe queria colocar o nome de minha mãe lia fotonovela. Isso não existe mais, as novas gerações não sabem o que é isso, mas havia fotonovelas nas revistas, uma novela contada em fotografias. E havia um personagem que chamava Jean, né, Jean-Pierre, alguma coisa francesa. Minha mãe queria colocar esse nome. E meu pai queria colocar o nome do carro. Então eles chegaram num consenso que foi Jean Willis. E eu, até os meus 13 anos, eu tinha um problema com esse nome. Primeiro que as pessoas não escreviam ele direito. Tem muito Y e muito L. É W, Y, L, Y, S. E aí uma professora minha, chamada Edilmarie, professora de língua portuguesa, ela falou pra mim, você deveria gostar do seu nome. Seu nome é um nome... Ela disse mais ou menos isso, predestinado. Aí eu falei, passei a gostar do meu nome. Nossa, e ela enxergou lá na frente. Ela enxergou. Você sabe que eu tenho 3 professoras que enxergaram na frente. Uma foi essa, a outra foi Iraci, que era uma professora de matemática, que foi quem me indicou a Fundação José Carvalho, que foi um colégio, digamos assim, um ensino médio que eu fiz. Um colégio muito importante. Eu não sabia até aquele momento que eu pertencia a esse espectro de pessoas com habilidades especiais. Na época usava-se um outro termo, né? Uma outra terminologia, que era superdotado. Hoje pode ter conotação sexual, mas era o termo que se usava. Então, esse colégio era um colégio para alunos de escolas públicas que estivessem acima da média, que tivessem habilidades especiais, e eu fiz a seleção e fui aprovado. Então, essa professora me indicou esse colégio, e quando eu estava na universidade... na Faculdade de Comunicação, eu fui assistir a uma peça de teatro no espaço público, no espaço X da Biblioteca Pública dos Barris. E minha professora Rosângela Rocha, que é uma romancista, mora em Brasília. Eu descendo, ela me deu uma carona até o teatro. Quando eu fui descer do teatro, ela me segurou e falou assim, Jean, eu vejo assim uma estrela, você tem uma estrela, eu vejo uma estrela brilhando. E ela me disse isso absolutamente do nada, Clara. Do nada. Então, esses recados que vieram, e aí o Jean Willis está dentro disso. Muita gente acha que é meu sobrenome, mas é como se fosse Roberto Carlos, é um nome duplo, sabe? Jean Willis. Então, ao invés de ser Roberto Carlos, é Jean Willis. O meu sobrenome mesmo é de Matos, que é a família da minha mãe, Santos, que é a família do meu pai. Mas Jean Willis já tem toda uma presença. Total. Já tem nome, sobrenome, capa e contra capa. E não tem outro. Não tem. Não, nem que quisessem. E eu vejo que as pessoas erram muito o seu nome. Demais. É Jean Williams. O tempo Jean Williams. inteiro. Ou escreve Willis com I por causa do Bruce Willis. Sim. Porque o nome do Bruce Willis é com I, não tem Y. Sim. Eu já acostumei. Tudo bem. É igual meu nome. É Clara com C, é Castanho com K. As pessoas vão invertendo. Como é que foi a sua infância em Alagoinhas? Clara, foi uma infância muito difícil, assim. Eu sou do interior da Bahia, Alagoinhas, né? Eu nasci e me criei numa periferia ainda com características muito rurais. A água, por exemplo, a água tratada só foi chegar na minha casa quando eu tinha uns 12 anos. A gente buscava água do chafariz, minha mãe lavava de ganho, que é uma expressão que usa na Bahia. Ela lavava para diferentes famílias, ela lavava roupa. E ela lavava no rio ainda. Então, pra você ter uma ideia, eu cresci vendo minha mãe lavando no rio. E passando ferro, não era ferro elétrico, era ferro à brasa. Então, colocava as brasas no ferro e tinha que passar roupa. Então, foi uma infância de muita pobreza, muita privação. Meu pai, que abusava de álcool, que não é uma coisa
rara num país, né? O alcoolismo é uma coisa muito presente entre os homens pretos nesse país. Tem a ver com a pobreza, tem a ver com o racismo, tem a ver com a exclusão. Então, meu pai não era muito diferente. Abusava de álcool. Ele tinha muitos sonhos, né? Era um homem de sonhos maiores, mas ao mesmo tempo era um cara que sabia que a vida negou muita coisa para ele. Então, tinha uma frustração que eu só fui compreender depois. E assim, o curioso dessa história é que eu entrei em embate com ele muito cedo por causa do sofrimento da minha mãe. Eu via minha mãe sofrendo, tendo que criar 6 filhos naquela miséria, naquela pobreza, tendo que trabalhar como empregada doméstica. E então eu me identifiquei muito com a dor dela e entrava muito em conflito com meu pai. Mas eu demorei muito tempo para aceitar que o que eu tinha de mais bacana vinha dele. Então, o meu lado artista tem tudo a ver com ele. O carisma tem tudo a ver com ele. Ele era um boêmio, ele gostava da noite, ele cantava, ele tinha essa alegria de viver, né? Ou seja, de alguma maneira eu acabei numa coisa bem freudiana, repetindo meu pai, repetindo uma história que talvez ele quisesse ter. E eu fico muito feliz de ele ter vivido o suficiente para ver o início da transformação na minha vida. Então, quando ele morreu, eu já era jornalista, já trabalhava no Correio da Bahia. E o meu primeiro livro, que é de 2001, eu ganhei o prêmio, na época se chamava Prêmio Copene de Cultura e Arte. E o meu primeiro livro foi publicado pela Fundação Casa de Jorge Amado. Então, ganhei esse prêmio, publiquei o livro e eu dedico a ele. Essa é a memória de meu pai. Nesse momento, eu já tinha começado a compreender os limites dele, o sofrimento dele e aceitar o quanto dele havia em mim. Ou seja, tem uma música de Gilberto Gil chamada Pai e Mãe, que ele diz assim: eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens como eu beijo meu pai. Eu passei muito tempo para saber que a mulher que eu amei, que amo e que amarei será sempre a mulher como é minha mãe. Como é minha mãe? Como vão seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com sua força para me proteger, alguém com seu carinho para me confortar, alguém com olhos e coração bem abertos para me compreender. E essa letra de Gil diz muito de mim na relação com minha mãe e com meu pai. Assim, é bem freudiano mesmo, assim, é um clichê freudiano. Passei a minha vida inteira tentando dar o melhor para minha mãe, agradar a minha mãe, que é a mulher que eu amei, que amo e que amarei, e buscando esse pai que, lamentavelmente, quando eu fui descobrir, já era muito tarde, né? Quando a gente foi retomando nossa relação de pai e filho, ele já estava no processo de adoecimento. Do diagnóstico do câncer que ele teve até a morte foram 9 meses exatos. Caramba. Então foi um tipo de parto. Foi muito rápido. E um tipo de parto às avessas, né? Então quando eu comecei a descobrir ele como pai e a gente começou a se perdoar, ele foi. Então eu tenho esse vazio na minha vida que vai me acompanhar para sempre, que é o vazio da potência, né? Do que poderia ter sido e não foi. Quando é que você se torna professor? Muito cedo. Isso vem antes do jornalismo? Antes do jornalismo. Eu me tornei professor porque eu sou formado, minha primeira formação é em análise de sistemas e ciência da computação. Meu Deus. Muita gente não sabe, mas eu sou programador de computador. E eu trabalhava com isso. Nesse colégio que eu fui, a Fundação José Carvalho, eu me dediquei a isso. Essa foi a minha primeira formação. Eu saí dali, fui para Salvador. E era um momento que tinha muito poucos programadores no mercado. Então eu ganhava muito bem, mas não era o que eu queria fazer. Eu não estava feliz entrando num escritório às 8 da manhã e saindo às 18, 19. Não era a minha vida. Eu queria estar perto da palavra, eu queria ser escritor, queria ver gente. Então eu troquei esse trabalho por um estágio como jornalista na Tribuna da Bahia. Eu estava no 3º semestre da Faculdade de Jornalismo, vi um cartaz buscando estagiários do 5º semestre, mas quem estava no 5º semestre não queria ser estagiário, já queria trabalhar como profissional. Então eu fui lá e disse, olha, eu estou no 3º semestre, mas eu tenho condição de assumir esse lugar.
E acabou que eles me botaram para fazer uma reportagem. A primeiríssima reportagem que eu fiz na vida foi o assassinato de um camelô pela polícia da Bahia em frente a um shopping center, o Iguatemi. Foi a primeiríssima reportagem. Eu fiz essa prova de fogo e aí fui aceito como estagiário da Tribuna. E aí, quando eu saí deixei de ser programador, minha vida foi assim, é como se eu saísse de um salário de 10 mil reais para ganhar um salário de R$1.000. Então eu passei a dever aluguel, condomínio. Eu me escondia para não encontrar seu Moreira, que era o dono do apartamento, porque eu estava devendo. Eu voltei a passar fome, que era uma coisa que eu não imaginei que eu ia passar de novo na minha vida. E aí, para complementar esse salário, imagina, eu fazia faculdade, eu era estagiário e eu passei a dar aula à noite num colégio chamado Colégio Ipiranga, que era a antiga casa do poeta Castro Alves, onde ele morreu, inclusive. Um casarão antigo, colonial do Centro Histórico de Salvador. E passei a dar aula num programa chamado REDA, do governo da Bahia, que contratava estudantes do ensino superior para dar aula como professor substituto no ensino médio. Então eu passei a dar aula de língua portuguesa e literatura aí, e depois, quando eu me formei no jornalista, eu emendei, eu fiz iniciação científica durante o período da graduação, fui para o mestrado, fiz o mestrado no Instituto de Letras, estudei as narrativas do Carandiru, da chacina do Carandiru. Sim. Então eu comecei a partir daí eu comecei a dar aula no ensino superior, e chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar o trabalho como jornalista, como repórter e ser professor universitário. Aí a Universidade Jorge Amado me convidou para ser professor 40 horas, para coordenar um núcleo de formação de documentaristas, chamava Núcleo de Mídia e Cidadania, e aí eu passei a me dedicar ao ensino. E é uma coisa que eu gosto muito. Quais são as suas melhores lembranças ou maiores lembranças do período de professor? São muitas lembranças. Uma das boas lembranças é esse período em que eu e a Amaranta César, é claro que ela tem esse nome por causa da personagem do Gabriel Garcia Marques, de 100 Anos de Solidão. Eu e ela coordenamos esse núcleo, que é um núcleo de produção, de formação de documentaristas. E era uma parceria do Tribunal de Justiça da Bahia com as faculdades de Direito, com a faculdade de Direito dessa universidade onde a gente dava aula. Então, a princípio, nós da comunicação iríamos entrar apenas para documentar o processo de implantação do que chamávamos de Balcão de Justiça e Cidadania. O que eram os balcões de Justiça e Cidadania? Eram instâncias de mediação de conflito na periferia. A gente descobriu, por exemplo, que as duas primeiras demandas na periferia de justiça por justiça, a primeira era, claro, homicídio, porque a polícia mata muito nas periferias, e a segunda era pensão judicial, ou seja, mães solos que reclamavam dos pais dos filhos pensão judicial. Então, os balcões faziam essa mediação de conflito para evitar prisão, né, para fazer advocacia gratuita. E aí a gente foi documentar a implantação do balcão e a gente descobriu que a gente poderia fazer muito mais, que a gente poderia ajudar as pessoas da periferia a se verem com seus próprios olhos. Então a gente passou a dar uma oficina de câmeras, de como manejar a câmera, da linguagem do documentário, como construir um roteiro, para que essas pessoas fizessem elas mesmas as suas próprias, digamos, as suas próprias mensagens, o seu próprio imaginário. E isso foi muito bacana, Clara. Porque uma coisa é você olhar o outro. Quando você olha o outro, de alguma maneira, você lança um olhar estereotipado sobre o outro. Quando você deixa o outro falar por si mesmo, você pode ter surpresas incríveis, assim. E era muito interessante isso. Os nossos alunos eram alunos de classe média alta, alunos que não frequentavam a periferia e que foram pela primeira vez com a gente. E que tinham, assim, uma visão estereotipada no sentido de achar que eles iam sofrer assalto ou iam morrer na periferia, ou uma visão jesuítica, catequética, de que eu estou levando conhecimento à periferia, como se a periferia fosse um vazio cultural. Como se na periferia as pessoas não produzissem cultura. Como se as pessoas não elaborassem formas de resistência. E aí a gente provocava os alunos dizendo assim, como é que vocês acham que essas pessoas lidam com a fome, com a falta de transporte? Elas vão encontrando jeito, desde pegar carona no trem, de fazer o surf ferroviário, até pular a catraca, ou fazer aquela economia informal do me empresta um café, me dá uma colher de açúcar, me dá uma colher de manteiga, me empresta o feijão e o arroz. Falei, dessa maneira, são com essas soluções criativas.
Isso eu tô falando só do plano econômico. No plano cultural, nem vou falar do tanto de música, os terreiros de candomblé, os centros de umbanda, em que a música é produzida, grandes percussionistas saem dali, né? Desses terreiros, as cantoras que saem dos corais gospel ou evangélicos, ou seja, não é um vazio de cultura. E essa é uma memória muito bacana. Isso no ensino superior. Quando eu dava aula no ensino médio, eu gostava muito de uma memória que eu tenho muito bacana. Eu dava aula no noturno, né? E eram pessoas muito cansadas, que estavam o dia inteiro trabalhando, ou no McDonald's, ou trabalhando como um serviço de limpeza. Então eles chegavam cansadíssimos, eles estavam ali meio que arrastados por um imperativo de que para você ter uma mobilidade social, você precisa ter educação. E como dizer para essas pessoas que aquela educação iria ajudá-las, né? Porque tudo era muito precário, era ensino público. Então, por exemplo, eu levava o meu rádio, eu tinha um rádio toca-fitas, né? E eu levava, e a aula era muito mais um happening do que uma aula. E por que eu fazia isso? Porque aquelas pessoas estavam cansadas para uma aula tradicional. E é muito interessante, porque um dia já eu dirigindo em Salvador e tal, encontro um aluno meu na entrada do Shopping Barra, que eu não lembrava, eram tantos alunos e ele estava diferente. E aí eu encontrei com ele e falou, professor... Aí eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, eu sou o Anderson, lembra? Aí, quando ele me lembrou, eu falei, claro. Ele falou, olha, eu estou casado, tenho um filho. Professor, quero muito, 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 muito agradecer ao senhor. Muito, muito, porque graças ao senhor eu passei a gostar de estudar e agora eu estou na faculdade. Ele estava feliz que estava na faculdade, feliz que ele tinha conseguido um emprego diferente, feliz que ele tinha interrompido um ciclo de pobreza na vida dele. Então isso para mim me deixa muito orgulhoso, muito mesmo. Aliás, antes de a gente começar essa conversa, eu estava falando com o Gabriel, que é baiano, que está aqui em São Paulo, e ele falando de como ele se identificava comigo, a história dele. E é tão interessante saber que você é muita gente, né? Eu sou muita gente que veio antes de mim, que me ajudou a me libertar, e que bom que eu ajudei e estou ajudando a libertar outras pessoas. Você fala que o Big Brother foi a sua tese de doutorado. E você saiu de lá milionário. Como foi essa experiência? Claro, olha, vou citar uma frase de Caetano. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura. Uhum. Não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios. O dinheiro do Big Brother foi muito bacana, porque era um dinheiro que eu jamais pensei em ganhar na minha vida de uma vez. Claro. Mas se eu pensar, por exemplo, o tanto que eu dei de dinheiro para a Rede Globo, esse dinheiro que eles me pagaram de prêmio não é nada. Inclusive nas mídias sociais, quando eu faço qualquer crítica ao jornalismo da Rede Globo, e eu faço muitas críticas ao jornalismo da Rede Globo, as pessoas falam, você tá cuspindo no prato que comeu, você ganhou dinheiro, a Rede Globo, você deve a sua fama à Rede Globo. Aí eu digo, olha só, a Rede Globo deve muito mais a mim. Se for botar na ponta do lápis, eles ganharam muito dinheiro com a minha presença na casa. Eles não teriam um personagem como eu fui naquele Big Brother e como a minha presença naquela casa ressignificou tudo. Claro que, lógico, eu também agradeço o tempo que eu tive lá. Mas enfim, essa grana foi muito boa porque ela me deu autonomia para dizer não. Então, eu não tenho nada contra a cultura de celebridades, nada. Mas eu não nasci para essa cultura. Eu não sou dessa cultura. Quando eu entrei no Big Brother, eu já era professor universitário, já tinha publicado meu primeiro livro. A minha esfera de circulação era outra. E essa palavra celebridade, eu sempre tive um problema com ela, porque eu acho que célebre é Machado de Assis. Né? Existem artistas famosos e não famosos, existem pessoas que nem artistas são e são famosas. Então a fama hoje ela está inclusive democraticamente distribuída e com as mídias sociais ela ficou ainda mais democraticamente distribuída. Então fama não é um valor em si mesmo. E eu nunca quis a fama por si mesmo. Então ter ganho dinheiro foi ótimo porque... E aí, quando eu saí também, eu fiz um contrato com a Rede Globo, eu fiquei trabalhando no Mais Você como repórter especial. Eu fiz um contrato com a Rádio Globo e fiz um programa na Rádio Globo chamado Amigas Invisíveis. Isso para mim já bastava. Ou seja, eu tinha ganho uma grana no Big Brother, tinha meu trabalho, isso me permitia dizer não. E nessa cultura de celebridade, dizer um não para caras, dizer um não para quem, dizer um não para as festas de debutantes, dizer um não para tudo isso era quase que um sacrilégio. Como assim? Você, um ex-BBB, tá dizendo não
para um evento da revista Caras, eu dizia, olha, desculpa, mas eu não tenho nada a ver com o evento da revista Caras. Assim, eu respeito muita gente que, não só respeito e admiro muita gente que tá na Caras, mas não é o meu lugar, e cada um tem que saber o seu lugar. Então, essa grana ela foi muito boa nesse sentido e eu soube fazer um investimento bacana com ela, assim, sobretudo a liberdade de você ter um lugar para morar, comprar um imóvel. Então, eu comprei uma casa para minha mãe, um apartamento para mim em Salvador, no Rio de Janeiro, e já está, né? E fui tocar minha vida de trabalho, que é isso que eu quero fazer, que é o que eu sempre quis fazer, trabalhar. A fama é uma consequência, né? E a fama, ela tem um lado ruim, né? Ela tem bônus, mas ela tem ônus. E eu sei lidar com o ônus da fama, mas eu não gosto do ônus da fama. E eu não gosto de ser famoso. Eu vou te dizer de verdade, assim, com honestidade. Tem gente que acha que é maravilhoso ser famoso e acha que tá fazendo um bem quando ela me reconhece e fala, ai, eu tô te reconhecendo. Eu falo, bacana, bacana você tá me reconhecendo. Eu fico muito mais feliz quando alguém fala do trabalho. Quando alguém diz assim, poxa, que bom, eu votei em você para deputado federal. Olha, obrigado por você ter defendido a lei do casamento, o igualitário. Obrigado por você defender a legalização do aborto. Eu fico muito mais feliz, ou quando diz que lê um livro, do que quando a pessoa me elogia por ser famoso. Por ser um rosto conhecido. E acha que tá... Eu falo, não... E eu ainda brinco, às vezes, porque quando as pessoas me conhecem pessoalmente, elas falam assim, nossa, eu achava que você fosse mais alto. Ai, sempre. Ou então, nossa, você tá tão branco. E outra coisa é dizer... Valeu. Você é mais bonito pessoalmente. Aí eu pego essas três coisas e quando as pessoas dizem, eu te conheço, você é Jean Willis? Aí eu falo, eu sou mais bonito, mais branco e mais baixo do que ele. Genial. Genial, maravilhoso. Mas é isso, a grana foi muito boa nesse sentido, o programa foi maravilhoso. E a experiência, Big Brother? Foi incrível, eu repetiria tudo. Como diz Gonzaguinha, eu começaria tudo outra vez. Foi maravilhoso. De todos os títulos que eu ostento e que, enfim, ex-BBB é um que me dá muito orgulho, né? Sobretudo porque eu fui ex-BBB numa época em que ser ex-BBB tinha um peso, um estigma muito grande. As portas se fechavam, né? Depois que você vivia o Big Brother, se você não tivesse café no bule, se você não tivesse estofo para se manter nessa selva, né? Nessa máquina de moer gente que é a indústria cultural e a imprensa de celebridade, você sucumbe, né? E eu participei com a Grazi, que ficou em segundo lugar, que é a minha amiga, Grazi Massafera. A Grazi é uma mulher linda, belíssima, dentro dos padrões de beleza, talentosa, ou seja, ela era um produto que poderia ser melhor explorado dentro da casa. Eu era uma espécie de hacker do sistema, que era difícil lidar. Eu não estava contente, nem queria ficar no papel do gay boa praça, que ia aparecer nos programas vespertinos de televisão, cumprindo esse lugar do gay boa praça. Eu sempre me posicionei politicamente, eu tinha uma militância anterior e essa independência, essa capacidade crítica. E eu sei que isso é ser impopular. Entendeu? Então, o Big Brother, ele tem uma sedução que é você ficar nessa popularidade que o programa lhe traz, sobretudo quando você entra no mercado, e o mercado exige que você nunca mais se posicione, aí você tem que ficar nessa mediocridade, não tem outra palavra, porque mediocridade vem de meio, de médio, né? Médio, meio, no que não é quente nem frio, é morno. E eu não sei ser morno nessa vida, né? Eu sou honesto, verdadeiro, faço as coisas que eu gosto e de verdade. E isso gera ou uma identificação ou um rechaço. E eu sei lidar com isso. Então, eu resolvi, assim, o Big Brother para mim foi incrível, eu repetiria, porque a experiência de estar lá na casa e fazer aquela etnografia, ver a ideia sobre mim mesmo, né? Porque você entra lá e você tem uma ideia sobre si. E essa ideia sobre você mesmo, ela pode estar errada quando você está em contato com outras pessoas. Aquelas relações podem tirar de você o que há de pior em você e que você não sabia. Até porque você está convivendo com pessoas completamente diferentes de você. Então você tinha uma ideia de você que era um engano ou que era parcialmente verdadeira. Por que eu digo parcialmente verdadeira? Porque você não tinha entrado em contato com pessoas que despertaram outros aspectos da sua personalidade. Aí tem o lance da grana, da disputa da grana, que foi uma coisa que eu não entrei. Então, como eu estava muito seguro do que eu queria fazer lá, eu entrei lá com uma
para uma curiosidade acadêmica, satisfazer uma curiosidade acadêmica. E eu tinha a ideia de que eu sairia dali em 2 ou 3 semanas, não duraria muito tempo. Eu estava de férias, então aquilo para mim era férias, né? Ainda que depois, com o passar do tempo, o confinamento e as luzes de estúdio, né? Porque é um reality, mas é um show. Então a casa é uma casa estúdio, de uma iluminação de estúdio. Então afetou meu sono, houve um momento que eu já queria sair. Mas enfim, tudo aquilo foi muito importante e foi digamos assim, o caminho que meu destino, a minha história de vida me apresentou para me colocar nesse lugar que eu tô hoje, né? Talvez se eu não tivesse entrado no Big Brother, demoraria mais tempo, mas eu acho que necessariamente aconteceria algo na minha vida que me colocaria onde eu estou hoje. Porque eu acredito nas linhas mestras do destino, sabe? Então eu tenho muita felicidade de ter participado. Eu assisti até a 10ª edição. Depois eu perdi a paciência, porque também tem uma hora que a gramática do programa se repete. E também as minhas ocupações foram me tirando do tempo de assistir ao programa e eu nunca mais assisti. Depois veio o exílio, nem mesmo essa edição, que foi uma super edição que revelou a Juliette, eu pude ver. Eu encontrei com ela em Barcelona, no show da família Gil, né? A Flora me convidou e a Maria, que é mulher de José, que Maria é muito minha amiga. Eles me convidaram e eu fui, e aí eu encontrei com a Juliette no camarim, e foi muito interessante, porque depois do que aconteceu comigo, ela foi o fenômeno mais parecido, digamos assim, né, em termos de mobilização nacional e popularidade. Ela e o Gil do Vigor. Exatamente, foram os dois mais próximos do que tinha acontecido comigo e com a Grazi. Você viveu um Big Brother num país de 2005, era um outro Brasil, era uma outra realidade. Como foi falar abertamente da sua sexualidade num Brasil de 2005? Olha, o Brasil de 2005 era um Brasil mais aberto. Sim. Porque a gente estava vivendo um momento de estabilidade econômica, né? A eleição de Lula em 2002, 2004, 2002. Era o primeiro governo Lula, né? Lula tinha feito uma política econômica que estabilizou o Brasil. Claro que antes o Fernando Henrique tinha colaborado com o Plano Real, mas Lula, depois da estabilização da economia, Lula levou a economia a um crescimento. E é uma melhora material da vida das pessoas. As pessoas fizeram uma mobilidade social. A fome foi basicamente erradicada, as pessoas pobres constituíram o que a gente chama de classe C, a nova classe média. Então, nesses momentos de estabilidade econômica, quando as pessoas conseguem ter perspectivas de futuro, quando elas pensam assim, que haverá um futuro para os seus filhos, a tolerância é maior. Então, havia um clima de tolerância no país maior. As pessoas ficam mais abertas, quando elas estão mais seguras, elas ficam mais abertas ao novo. Então, naquele momento, era o momento ideal para uma pessoa como eu, porque eu mobilizava muitas identificações dentro da casa. Eu era um intelectual, ou seja, uma pessoa que era professor universitário, jornalista com uma carreira estabilizada, já tinha ganho prêmios como jornalista, já tinha escrito o meu primeiro livro. Então, era um perfil totalmente diferente. O Big Brother nunca tinha recebido ninguém com esse perfil. Eu sou muito amigo das mulheres, eu sempre convivi muito com mulheres, hétero ou mulheres lésbicas. E eu tenho essa relação com as mulheres. Então, na casa, eu estabeleci essa relação. Eu tenho uma coisa com a minha mãe, então eu falava muito da minha mãe, então as donas de casa se identificavam. Então, eu fui gerando diferentes identificações que foram mitigando também a resistência ao fato de eu ser gay. Fora que eu estou fora de alguns estereótipos que eram comuns, estereótipos da homossexualidade, que eram mais comuns na televisão. O gay caricato, que servia ao riso, ou o gay deprimido, que se mata, né? Eu era diferente, assim. Eu tinha orgulho da minha homossexualidade, eu tinha uma alegria de viver, eu afirmava a minha homossexualidade com orgulho e, ao mesmo tempo, eu tinha um repertório cultural que era diferente. Então, digamos assim, eram as condições perfeitas naquele momento que tinha a ver com o país para alguém dizer que era gay e colocar na sala de visita da família brasileira esse tema. Uhum. Então, o tema da homofobia foi, na verdade, a minha presença ali fez um avanço
muito grande para o movimento LGBT no Brasil, porque o movimento vinha tentando, a todo custo, pautar isso. Mas, claro, tinha toda uma resistência. E aí eu entro na casa e com a tranquilidade, como se eu estivesse bebendo esse copo d'água. Aí eu falei, olha, eu acho que está havendo uma perseguição contra mim por uma razão óbvia. Eu sou gay e eu não estava errado. Sim. Eu sabia que era isso. Então, houve esse momento. Aí, presta atenção, em 2010, há uma transformação no Big Brother. O Big Brother passa por uma transformação que tem a ver com as mídias sociais. As mídias sociais começam a se popularizar e nascem os fandoms. Então, pela primeira vez, o campeão do Big Brother em 2010 é alguém que consegue vencer o programa graças à mobilização de um fandom. E esse fandom se identificou com o discurso reacionário dele. Né? Então, o país já estava mudando. Naquele momento, em 2010, o país começa a passar por a chave começa a girar. E aí começa a haver um backlash contra os avanços das minorias ao longo desses anos. E aí, dentro desses avanços, está a minha presença no Big Brother. É o ano em que Dilma se elege presidenta da República e o ano em que eu me elejo deputado federal. Então, essas duas eleições, elas tiveram um significado para a extrema-direita e para o conservadorismo brasileiro. Do tipo, olha, alguma coisa está acontecendo, a gente precisa reagir. Aí começa um backlash, uma reação mesmo, e o Big Brother é um sintoma disso, Big Brother 2010. O cara que ganhou, inclusive hoje, ele até se arrepende, ele disse que não tem nada a ver com essas pessoas, que é Marcelo Dourado. Ele é um cara bacana, progressista, de ideias progressistas, mas naquele momento ele vocalizou coisas muito ruins que levaram pessoas que assistiam o programa a se identificar com ele e a criar um fandom em defesa dele, do conservadorismo e do reacionarismo dele. Então, só para você ter uma ideia de como... E naquele momento, em 2010, o país começa a viver uma instabilidade, agora instabilidade econômica. Né? A crise econômica que tinha afetado os Estados Unidos em 2008 chega ao Brasil justamente nesse momento. Sim. Então, com essa instabilidade econômica, o humor das massas muda. As massas ficam mais conservadoras e reacionárias. Se elas não têm segurança em relação ao futuro, elas entram no modo de ansiedade e aí vêm os populistas, né, os líderes fascistas que canalizam essa ansiedade contra minorias. Então, ou seja, olha, o país está assim, culpa dos gays. E a gente tá falando de 5 anos, né? A gente tá falando de 5 anos. Não são 10, não são 5 anos. Em 5 anos a coisa mudou. E aí, a partir daí, Clara, o Brasil, de fato, faz uma curva ascendente para a extrema-direita. Porque a partir daí, de 2011, que foi o meu primeiro mandato, aí vem as jornadas de 2013, vem as manifestações pelo impeachment da Dilma, que eram todas muito conservadoras, reacionárias. Essas figuras de extrema-direita começam a ascender na mídia e no discurso público. Marco Feliciano, Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. O roteirista desse programa, desse podcast, estava conversando comigo mais cedo e ele lembrou de uma entrevista que eu dei para Maria Cristina Poli em 2013. E ela me pergunta, na minha casa, eu fazendo um café para ela, ela pergunta, se você tivesse o poder de calar alguém no Congresso Nacional, quem você calaria? Ela esperava que eu dissesse Marcos Feliciano, porque ele estava mais em evidência nesse momento. Mas eu disse, eu calaria Bolsonaro. Aí ela estranha e fala, Bolsonaro, por quê? Aí eu disse, porque ele é um entrave ao crescimento espiritual da humanidade. Isso em 2013. Eu já tinha todos os sinais de que algo estava se passando na sociedade brasileira, porque eu sou um homem gay, e eu sabia ali, no meu corpo, o que estava acontecendo. As placas estavam se mexendo, havia um movimento reacionário, uma violência contra os gays que estava crescendo, um discurso público homofóbico que estava sendo aceito, não questionado pela imprensa. Luciana Gimenez, desculpa, não sei se eu posso nem falar no podcast, Fique mas enfim, ela com o seu programa começou a dar voz a essas figuras e, claro, quando você dá voz, essas pessoas, a gente na audiência que encontra, que se identifica. Então eu senti que isso estava acontecendo e eu pressenti. Você é atriz, sabe disso, tem uma personagem da tragédia grega que é Cassandra, das Troianas.
Cassandra foi punida pelos deuses com o dom de ver o futuro, mas de não convencer ninguém. Então ela prevê a guerra de Troia, inclusive a armadilha do cavalo de Troia. Ela grita para todo mundo e ninguém acredita nela. A Rebecca Solnit, que é uma feminista maravilhosa, americana, no livro Os Homens Explicam Tudo para Mim, que ela usa a expressão mansplain, ela cunha uma expressão muito interessante, que é a síndrome de Cassandra. E eu tenho a síndrome de Cassandra. Ou seja, para mim ficou claríssimo que Bolsonaro seria presidente do Brasil se alguma coisa não fosse feita. Mas eu não era ouvido. E nós, gays, mulheres, né, mulheres pretas e gays pretos, ou seja, nós temos a nossa voz desautorizada. É como se o que a gente falasse não importasse ou não tivesse peso. Então, naquele momento, todos os alertas que eu emiti, todas as análises de conjuntura que eu fiz, eu publiquei um livro em 2011 chamado Tempo Bom, Tempo Ruim, em que havia um diagnóstico do que estava acontecendo na sociedade. A Márcia Tiburi lançou Como Conversar com um Fascista em 2015. Eu fiz o prefácio do livro. A gente estava apontando o que estava acontecendo no Brasil, mas ninguém nos ouviu, e não só não nos ouviu, como nos desqualificou naquele momento. E aconteceu, lamentavelmente, o que a gente disse que ia acontecer. Então, aquele ano foi um ano de ascensão do discurso da extrema-direita, e as mídias sociais favoreceram muito isso, né? Essa identificação capilar das pessoas com a escuridão. Tem um filósofo francês, não estou falando por pedantismo não, viu, Clara? Não, fique à vontade. Mas é porque a gente precisa dar nome e claro. endereço ao saber. Ele é um cara que se dedica há mais de 30 anos a estudar as novas tecnologias. Mas ele e a mulher dele, que é uma artista plástica, escreveram juntos um livro chamado Fogo Liberador. O nome dele é Pierre Levy. E nesse livro ele diz uma coisa muito interessante. O mal é uma estrutura de pensamento, né? Os neopentecostais, sobretudo, e mesmo os cristãos de uma maneira geral, tentam exteriorizar o mal, né? Tratar o mal como uma entidade que está fora da gente, o diabo, né? Então o diabo é aquela figura que está fora e tenta. Na verdade, o diabo está dentro de todas as pessoas, e o diabo pode despertar por meio dessa estrutura de pensamento. É quando as pessoas começam a pensar torto, ou quando as pessoas abrem mão de pensar profundamente e de maneira complexa. Aí é que o diabo aparece. E as mídias sociais, o discurso, as mentiras da extrema-direita, as fake news, né, esse descaso pela dor do outro, esse desrespeito pelo sofrimento alheio, essa racionalidade que se deve tirar proveito das pessoas econômico, né, que eu devo ganhar com a desgraça das pessoas, tudo isso levou a essa conexão escura, a fazer com que as pessoas despertassem o diabo dentro delas. E a gente viu esse horror, né? Pessoas... felizmente eu não vivi isso na minha família, mas muitos amigos meus viveram isso. De tios, primos com os quais eles conviveram a vida inteira, começaram a dizer barbaridades. Tranquilas, assim. Barbaridades racistas, barbaridades misóginas, homofóbicas, e achar que estavam certas, né? E você dizer, mas, meu Deus, eu convivi com essa pessoa a vida inteira e não sabia que ela era esse monstro. Foi tirado da sombra uma liberdade, uma pseudo-liberdade de expressão. Exato. Fajuta. Fajuta, mas é isso. Os monstros são todos humanos. E essa frase, não só para dizer que não existe um sobrenatural, né? Um monstro sobrenatural, um alien, mas que é da humanidade da gente que pode nascer essas monstruosidades, né? Pessoas que abrem mão da empatia, né? Porque você não enxergar que o outro está sofrendo ou que a sua atitude vai fazer o outro sofrer é uma identificação com o mal. Então, muita gente, no meu caso, as fake news que me associavam à pedofilia, que diziam que eu ia modificar a Bíblia ou que eu queria o casamento de pessoas com animais. É óbvio que uma pessoa com mais de 2 neurônios, ela vai ler isso e vai dizer, não pode ser verdade, uma pessoa que é deputado federal não pode propor uma coisa dessas, né? Mas a identificação com o mal já estava tamanha, né? Essas sinapses cerebrais escuras
que de fato a pessoa acredita, né? É como é o lance da seita. Eu tenho trabalhado esse conceito no meu doutorado. Estou escrevendo a minha tese de doutorado na Universidade de Barcelona, e tem um capítulo que eu dedico a falar da subjetividade de seita, né? Como as seitas, elas produzem um tipo de subjetividade em que as pessoas renunciam à capacidade de pensar. E só para ser rápido, se a gente pensar numa seita... Não precisa ser rápido. Fique à vontade. Tá bom. Uma seita... Os Estados Unidos são um lugar... Há seitas em toda parte, mas os Estados Unidos são um país que tem uma inclinação, digamos assim, um ethos muito mais voltado ao cultivo das seitas. E há uma seita famosa, que é a seita do Charles Manson, né? Que ele tinha muitas mulheres nessa seita, e ele... Enfim, como toda seita controlava a cabeça daquelas pessoas, fez uma lavagem cerebral naquelas pessoas, ao ponto dele um dia determinar que aquelas pessoas deveriam sair daquela comunidade em que eles viviam, isolados, e matar a Sharon Tate e o Roman Polanski. E por quê? Porque eles chamavam a Sharon Tate e o Roman Polanski de porcos, porque havia supostamente... o Roman Polanski e a Sharon Tate tinham uma relação aberta. Né, e que eles convidavam uma terceira pessoa, ou seja, e aquelas pessoas, sem se questionar, elas foram lá e elas mataram a Sharon Tate grávida e mataram as outras 3 pessoas que estavam na casa. Então as seitas, elas são perigosas, porque as pessoas que estão controladas por essas seitas políticas ou religiosas, elas abrem mão do pensamento, ou elas entram nessa estrutura do mal de que fala Pierre Levy, né? O mal é uma estrutura de pensamento, é quando você se recusa a pensar e dizer, não é possível que um deputado federal vai apresentar um projeto de alteração da Bíblia. A Bíblia é um patrimônio mundial, é um documento histórico escrito em hebraico. Ninguém pode mudar a Bíblia. Ou seja, então bastava a pessoa se questionar. E aí bastava mesmo, porque nesse caso do Charles Manson, eles só foram presos porque uma das moças que vão lá matar a Sharon Tate, quando ela está diante da casa da Sharon Tate, ela tem um laivo, ela tem uma iluminação curta, uma pequena epifania, em que ela pensa assim, tem alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não posso vir matar uma pessoa que eu não conheço. Sim. E aí ela mente para os demais, ela fala assim, eu esqueci uma coisa no carro. Ela diz que esqueceu a faca no carro. E aí ela volta, pega o carro e vai embora. E vai direto para a polícia. E graças a essa atitude dela, os outros são presos e o Charles Manson é preso. Então, a gente precisa... Eu adoro que você tenha esse podcast e que tenha mais podcasts e que a gente possa falar disso para as pessoas, porque a gente tem que colaborar da maneira que a gente pode para que as pessoas não renunciem a essa capacidade de pensar e de se perguntar, né? Em que medida eu estou infligindo dor àquela outra pessoa? Em que medida eu tenho que me colocar no lugar dela, seja qual for, né, a história dela, porque quando uma pedra esmaga 100 pessoas, cada agonia é única. Ninguém vai viver a dor de maneira igual. Antes de eu perguntar sobre o seu processo de exílio, eu quero perguntar como é que você se tornou político. Você falando sobre a sua trajetória, é muito nítido que você sempre foi muito consciente do que era ser político. Mas quando é que você decide que é uma inclinação favorável para o que você acredita se tornar candidato? Bacana, Clara. Essa pergunta é muito, muito interessante. Eu vou dividi-la em 2 pedaços. Tá. Como eu disse para você, eu morava numa periferia muito pobre. E nesse momento, eu nasci em 74, certo? No final dos anos 70 até meados dos anos 80, a Igreja Católica, houve um movimento dentro da Igreja Católica chamado Teologia da Libertação. Sim. Do qual participaram vários padres e freis e frades. Um deles é o Leonardo Boff, Frei Beto. E eles foram muito importantes, o movimento da Teologia da Libertação em toda a América Latina foi muito importante para o enfrentamento à ditadura militar, né? O Brasil já viveu algumas ditaduras. A ditadura militar de Getúlio Vargas, que tinha uma afinidade com Hitler, Mussolini, né?
nos anos 40, e depois, em 64, o Brasil sofreu um golpe militar e viveu 24 anos de ditadura. Então, a teologia foi muito importante, a teologia da libertação foi muito importante para esse enfrentamento e para a politização dos pobres. Então, a teologia da libertação politizou os camponeses sem terra, e daí nasce a pastoral da terra, o movimento pastoral. Então, o movimento pastoral tinha a pastoral da criança, a pastoral do menor, a pastoral da terra, a pastoral da juventude do meio popular. Ou seja, era um movimento de politização dos pobres. E aí eu fui politizado pela Igreja Católica. Minha mãe era católica e a Baixa da Candeia era uma comunidade havia as comunidades eclesiais de base. Então a Baixa da Candeia, que era a periferia onde eu nasci, era uma dessas comunidades. Eu me engajei muito cedo nesse movimento, no movimento pastoral. A minha formação, digamos, marxista vem daí, porque, na verdade, antes de surgir Marx, de surgir o socialismo ou comunismo, houve Jesus, e Jesus foi o primeiro dos comunistas, digamos assim. Não sei nem se o primeiro, mas o mais relevante dos comunistas, quando não tinha esse nome. Uhum. E por que eu digo que ele era comunista? Porque a palavra comunista vem de comum. Então, as primeiras comunidades cristãs dividiam os bens, né? Ninguém passava fome porque as pessoas dividiam o que tinham, né? Havia um canto nessa época que a gente cantava, que era: os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria. Deus espera que o dom de cada um se reparta com amor. Então, essa foi a minha primeira politização. Aí, dentro dessa politização, havia uma lacuna, que era a questão da sexualidade. A Igreja Católica politizava todos os setores da sociedade, mas se calava em relação à violência homofóbica. Uhum. E isso me incomodava. Porque eu era um adolescente gay que já começava a sentir os primeiros desejos. Como toda pessoa adolescente sente os primeiros desejos por volta dos 13 anos, né? E eu já via os meninos e já sentia desejo, né? Porque não queria necessariamente namorar uma menina. E ao contrário, a Igreja Católica, ela rechaçava a homossexualidade. Ela tratava a homossexualidade como um pecado. E eu vi que então havia um limite nesse sentimento de justiça. Uhum. Né? Ou seja, era justiça para quase todos. Nós gays estávamos de fora, nós lésbicas estávamos de fora. Então aí eu saio, faço essa ruptura com a Igreja Católica. Coincide esse período que eu estou no colégio interno durante todo o meu ensino médio. E quando eu saio do colégio interno, eu saí politizado, quer dizer, mais politizado ainda, só que agora já dentro do movimento, que a gente chamava na época de movimento gay. Uhum. Né? A gente nem chamava de movimento LGBT. Era movimento gay, e a palavra gay abarcava, digamos assim, toda a diversidade. Ao longo desses anos, cada uma dos segmentos dessa sexodiversidade vem reclamando de maneira muito justa por visibilidade, né? E aí aí vai surgindo a sopinha de letras. Então eu começo uma atuação política dentro desse movimento LGBT, participando da primeira parada do Orgulho LGBT em Salvador, atuando no jornalismo com essa pauta. Eu me assumi gay aos 16 anos, me assumi assim para minha família aos 16 anos, na curva ascendente da epidemia de AIDS. Então, para nós que vivemos isso, foi um baque, porque os homens gays morriam como moscas naquele momento. Essas mortes tinha a dimensão biológica da doença, que era uma doença, né, imunossupressora, atacava o sistema de defesa e, portanto, vinham todas as outras doenças. Os gays morriam de uma maneira... a doença afetava muito a imagem, então tinha essa coisa cadavérica da imagem. A revista Veja fez uma coisa horrível, que foi trair Cazuza e trair Lucinha Araújo, e publicar uma foto de Cazuza em 1990, ele cadavérico, assim como estigmatizando toda a comunidade. Então foi muito duro para mim me assumir gay nesse momento, porque quando você se assumia gay, as pessoas olhavam você como se você fosse uma pessoa doente de AIDS, né? E é preciso fazer essa distinção. Nem toda pessoa que tem HIV é doente de AIDS. Aliás, hoje em dia, pouca gente adoece de AIDS porque tem medicamento, e a vida da pessoa pode ser uma vida super tranquila, como é a vida de uma pessoa que tem hipertensão. Então eu vivi essa politização, aí vem o Big Brother. E o Big Brother ele é uma curva
né? Assim, o meu caminho, essa era a minha trajetória, digamos assim, e aí essa curva. E me traz essa fama. Aí, em 2000, eu ouço muitos recados, né? Que vêm através das pessoas, os recados do universo. Eu fui convidado para fazer uma audiência pública em 2008, no Senado da Federal. Quando eu terminei essa audiência, a Luísio Mercadante me chamou e falou, olha, eu vi sua fala, ele ouviu minha fala na audiência, ele falou, você deveria se candidatar. A comunidade LGBT não tem um representante. Não tem alguém como você. Então, você deveria se candidatar. Aí, nesse momento, eu falei para ele, não, eu prefiro ficar no movimento social e tal. Minto. O primeiro convite veio de ACM Neto, o neto de Antônio Carlos Magalhães, que em 2006 saiu candidato a prefeito de Salvador. Então ele me convidou, eu tinha acabado de sair do Big Brother em 2005, ele queria aproveitar essa popularidade e me convidou para ser candidato a vereador na chapa dele. E eu falei para ele, olha, eu agradeço o convite, mas eu não tenho nada a ver com você, ideologicamente a gente não tem nada a ver, embora eu tenha trabalhado como jornalista 8 anos no jornal da família dele. Bom, aí veio esse convite do Aloysio Mercadante em 2008 e no mesmo ano a Heloísa Helena, que era do PSOL, me fez também um convite para ser candidato. E eu pensei, bom, se 3 pessoas de partidos distintos estão me convidando, tem um recado aí do universo. E foi aí, Clara, eu vislumbrei aí o lugar de unir a minha vida, ou de sair dessa curva e retomar. Porque eu fazia um proveito da fama, que nunca ia... É certo, por mais que as pessoas gostem de ofender a gente dizendo, você é um ator desconhecido, ou você é um ex-BBB. A verdade é que todo mundo reconhece. E aí eu precisava conciliar essa fama com o ativismo político. E aí a candidatura nasce daí. A primeira candidatura eu não esperava ganhar. Foi um milagre, assim, do universo mesmo. Estava escrito nas estrelas. Porque eu não tinha grana para fazer a campanha, o partido não... A minha entrada no partido foi difícil, o partido tinha muitos preconceitos com o fato de eu ter participado do Big Brother, o PSOL. Então eles não me deram tempo de televisão, não me deram tempo de rádio. Então era uma campanha que não existia. Mas mesmo, e eu já estava 5 anos afastado da televisão deliberadamente. Eu tinha decidido me afastar desse universo. Mas aí, mesmo sem campanha, eu fui o segundo mais votado do partido. Chico Alencar foi o primeiro e eu fui eleito. E a partir daí, eu, durante 2 mandatos, fui eleito para um terceiro e eu deixei por causa do exílio, eu pude retomar minha vida e colocá-la no trilho. E aí, eu entendia que era importante para a comunidade LGBT, era importante para as lutas de minorias, era importante para os direitos civis, para a democracia, que existisse alguém no parlamento. Já havia outros, eu não era o único. Sim. Não outros gays, mas outras pessoas de qualidade, né? Sim. O parlamento é formado de 513 deputados e deputadas. Desses 513 deputados e deputadas, a gente pode dizer seguramente que 300, mais ou menos, é lixo. Representa interesses oligárquicos, pessoais, é gente corrupta, é gente que está parasitando o dinheiro do Estado. E tem essa outra parte, que digamos que são deputados muito bacanas, engajados, que não por coincidência são deputados de esquerda ou de centro-esquerda. E aí pronto, eu acho que eu cumpri um papel como deputado e continuo sendo político, continuo sendo um intelectual público, mas não sei se volto a me candidatar de novo. Você foi eleito em 2010 pela primeira vez, pela última vez em 2018, você cumpriu 8 anos de mandato. Quando você sentiu que era... Eu não acredito nem que a palavra certa seja sentiu, mas quando é que você optou pelo exílio? Quando é que você viu que não tinha mais como se manter aqui? Olha, o exílio foi uma decisão conjunta. Eu fiz 17... As ameaças contra mim, elas começaram em 2011. Elas se agravaram em 2016, quando eu escapei de um linchamento nos Arcos da Lapa. A Polícia Federal, com essas 17 denúncias, não fez nada, não avançou nas investigações. Então eu fiz uma denúncia internacional à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E a OEA analisou todas as provas, os comissionados estiveram aqui no Brasil, fizeram um pedido, pediram uma medida cautelar de proteção à minha vida ao governo Temer, que é um governo que nasce do golpe de 2016. O governo Temer negou essa medida cautelar. Então a Comissão Interamericana, ao ver as ameaças, o teor das ameaças, e depois do assassinato de Marielle Franco, em março de 2018, 4 dias depois do meu aniversário, os comissionados disseram: Jean,
o caminho para sua sobrevivência é o exílio. Principalmente depois da vitória de Bolsonaro como presidente da República. Mas eu não queria já fazer a campanha em 2018. Eu estava deprimido e não sabia. Eu estava deprimido sem diagnóstico. Vivendo num estado geral de ansiedade. Antecipei a pandemia no sentido de que eu estava isolado socialmente. Eu tinha que manter uma distância social das pessoas porque eu não sabia quem era fascista e quem não era. Claro. Então, viver aqui estava barra pesada. E entre deixar tudo para trás e viver uma vida dura no exílio, mas viver uma vida em liberdade, em segurança, para mim era muito melhor isso, mesmo que eu tivesse deixado para trás os meus amigos, a minha família, as pessoas que eu amo, né? E deixando para trás um mandato. Claro. Mas era importante naquele momento. A gente já tinha um martírio, foi o martírio de Marielle Franco. Se eu ficasse aqui, eu morreria, ou de morte matada, ou de morte morrida pela depressão. Então foi um recuo necessário para me manter vivo e me manter atuando, porque durante os 4 anos e meio que eu estive no exílio, eu segui atuando, né, fazendo trabalho e político, e no exílio eu me reinventei completamente. Uma coisa que antes da minha vida era diletante, passou a ser mais profissional, que é o meu trabalho de arte visual, e eu me firmei como um artista visual fora, fiz já 2 exposições, eu vou fazer uma exposição em Zurique, no início do ano que vem. Exato. E aqui no Brasil também, essa exposição que estava em Barcelona, no Palau de la Virreina, essa exposição ela vai ser inaugurada em Salvador e depois vai para o Rio de Janeiro, vai passar por outros lugares. Por favor, nos avise! Claro, você será avisada. Bom, antes da gente entrar para esse seu lado artista, pra gente falar um pouco mais de cultura, você já foi repórter, eu quero trazer um quadro aqui que se chama O Tricotando. Vamos. Por favor, eu peço que o chazinho entre. E aí eu vou pedir pra você contar história pra gente. Eu tenho ali uns cardzinhos pra ficar mais fácil. Sim. Mas eu vou pedir que você... Muito obrigada. Que você me conte uma história. Chá de climão. Exato. Você pode escolher entre o chá de climão, o chá de perrengue, o chá de exagero ou o chá de amizade. Pra quem tá em casa ou pra quem tá ouvindo, eu vou ler quais são as opções dos chás. Tá. E nosso convidado irá escolher. O chá de climão, você conta a história de gafes ou de quando o clima pesou. O chá de amizade é contar uma história mais maluca que você já viveu com um amigo ou amiga. E o chá de perrengue, confusões em viagens. Nossa, eu tenho uma história para todos os chás. Fique à vontade, a gente vai adorar ouvir todas. Mas eu vou contar essa história do chá de amizade. Eu vou escolher o chá de amizade. Tá. Eu tenho uma relação com a música que é interessante, assim. Eu sempre gostei. O tricô. Eu já falei num dos episódios que eu preciso aprender. Pra pelo menos um começar, entendeu? Porque eu só vai pro chão sempre. O tricô. Só vai pro chão. Olha, eu tenho uma relação com a música, né? Inclusive, minha literatura é muito intertextual, com as letras de música, eu cito muito. E eu, como diletantismo, eu fiz direção, ou pesquisa de repertório, ou direção de shows para cantoras e cantores. E eu fiz a direção de um show de Ana Costa, que é uma sambista muito conhecida no Rio de Janeiro, chamado Novos Alvos, que era um disco dela que ela estava se abrindo para música mais pop. Então ela fez parceria com Mosca, com a Zélia Duncan e tal. E eu dirigi o show dela, fiz o desenho do cenário. E as convidadas eram Martinalha, Zélia, a própria Zélia, Leila Pinheiro. E aí o cenário era lindo, porque eu fiz assim um morro do Vidigal, que o morro anoitecia e amanhecia, era bem bacana. Bom, e aí elas cantavam uma música juntas, elas cantavam cada uma separada, e no final elas cantavam a música Novos Alvos juntas. E aí elas foram todas pro palco, era no Bis, estávamos no Teatro Rival, e de repente, bum, acendem-se todas as luzes de segurança, todos os microfones foram apagados, assim. Eu fiquei apavorado. A técnica também, todos os músicos, todo mundo na plateia achou que era efeito do show de direção, porque elas terminavam cantando a capela, assim, sem microfone, que a letra dizia... Quero novos alvos, me solta, elas todas abraçadas. Já era previsto elas terminarem a capela? Não era nada previsto. É isso que eu tô dizendo. Tudo aconteceu, aí todo mundo levantou, aplaudiu. Ai, que lindo e tal, o efeito.
Quando a gente saiu, o Rio de Janeiro estava mergulhado num breu. Havia acontecido um apagão. E o apagão, meus orixás são tão fortes que o apagão aconteceu no Bis, na última música do Bis. Nossa Senhora! Com elas juntas cantando. E aí tem um pouco de perrengue, porque na verdade terminou lá, a gente desesperado, o Rio de Janeiro, ninguém sabia qual era o motivo do apagão, tudo escuro, não tinha táxi, assim, os táxis estavam todos ocupados, eu precisava ir embora, eu tinha que ficar lá, elas foram embora mais cedo, eu tinha que ficar lá para desmontar o cenário. E eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui no Teatro Rival, no meio dessa escuridão, eu preciso fazer alguma coisa. Aí passou o ônibus, eu botei a mão e entrei no ônibus. Clara, você não pode imaginar o impacto que foi eu entrar no ônibus. Meu Deus, isso foi em que ano? Só pela dúvida. 2008. Ah, tá. 3 anos depois do Big Brother, tá? Só pela conta, galera. Tá. As pessoas olhavam como se eu fosse um extraterrestre. Claro, é compreensível a reação das pessoas. Mas eu não tinha outra alternativa. Ou era Tudo bem, um ônibus, a gente entende. Mas, porra, também é compreensível. ou ficar na rua, ou ficar lá esperando. Mas foi isso, essa história de amizade que foi incrível. A gente tem uma foto muito linda, nós 4. Foi efeito 5. especial, não foi perrengue. É. Foi um efeito especial, tudo. Meus orixás são fortes. Os orixás, os planetas alinharam, foi tudo a favor. Pois, por favor, o seu chazinho. Acabamos o quadro, mas vamos continuar, que o chá tá uma delícia. Você começou como repórter. Como é que surgiu esse convite? Você pediu e foi na primeira parada LGBT de São Paulo? Exato, como repórter de televisão. Sim. Porque antes eu era repórter de jornal. Eu fiz uma entrevista com o Fausto, assim que eu ganhei o programa, eu fiz uma entrevista com ele, e nessa entrevista eu falei de coisas, né, e tal, e a diretora do programa dele gostou da minha fala, e ela me falou assim, olha, você não quer vir trabalhar na equipe do Fausto como autor-roteirista? Pra gente pensar quadros e tal. Eu falei, bacana. Aí tava tudo certo, eu falei pra ela, vou ficar trabalhando aqui, porque eu já tinha feito um contrato com a Globo de autor-roteirista. Sim. Só queria saber pra onde iam me mandar. E aí eu fiquei, aí nessa semana que eu trabalhei no Fausto, coincidiu que era a parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Foi o primeiro ano que a parada atingiu a marca de 1 milhão e se tornou a maior parada do mundo. E eles precisavam de um link ao vivo. Então, eu já estreiei, assim, como repórter de televisão, fazendo uma coisa que um repórter de televisão demora anos para fazer, que é um link ao vivo para milhões de pessoas ali embaixo, Sim. milhões de pessoas em casa. E foi incrível, assim, eu super tranquilo, todo mundo muito preocupado, e eu tive que atravessar, imagina... Eu saí É porque eu não sei direito aqui. Eu tava nos Jardins. Sim. E tinha que andar, assim, sei lá, uns 400 metros para poder chegar no trio elétrico. Até aí, claro, eu quase fui rasgado. Compreensível. Tá. E no meio, depois dessa loucura toda, a gente já com um horário, eu subi, botei o ponto. E aí eu não vi o Fausto, só tinha o retorno da voz dele. E eu, com a maior tranquilidade, fiz... Aí a Viviane de Marco, que foi diretora do jornal Hoje, e estava fazendo foi cuidar do jornalismo do Mais Você. Ao ver isso, ela falou, não, eu quero esse rapaz pra gente. E aí ela me convidou para ir pro Mais Você, pra Ana, para fazer reportagens especiais. Eu fiz coisas muito bacanas, eu acompanhei ao vivo um parto por Criança Esperança. Meu Deus! Um primeiro parto, assim, eu fiz matérias muito legais, assim. Eu só saí porque, de fato... Começou a ser infeliz pra mim estar ali. A Ana tem as idiosincrasias dela, a Ana Maria, né, as inseguranças dela. E eu não estava feliz. Sim. Embora eu seja muito grato a Vivi de Marco, porque ela foi... Tem pessoas assim que são interessantes na nossa vida. Ela foi essa pessoa que disse assim, não, esse menino tem talento para ser repórter de televisão. Que era uma coisa que eu nunca pensei de ser, porque eu não sou bonito, né? Ser repórter de TV exige isso. E a outra pessoa, quando eu já era deputado, que foi muito importante para mim, foi a Marília Gabriela. Vou explicar por quê. Quando eu entrei, quando eu me elegi, havia muita desconfiança da imprensa que cobre política, pelo fato de eu ter vindo do Big Brother, ser celebridade. Então é como se as pessoas me achassem que eu era um aventureiro, como elas esqueceram o meu passado de ativista, enfim. E a Marília, inclusive rolou uma história muito curta, eu vou contar. A revista Veja quis fazer uma entrevista comigo. A repórter esteve lá no gabinete e a Carla, que é uma amiga minha que morreu, infelizmente, recentemente,
a Carla recebeu essa repórter. E eu estava dentro da minha salinha, ouvindo a repórter dizer que queria uma entrevista comigo. Aí eu falei, Carla, deixa que eu respondo. A repórter da Veja queria uma entrevista sobre decoração de gabinete. E aí eu perguntei para ela, nós somos 513 deputados e deputadas. A qual outro deputado você foi buscar para fazer uma matéria sobre decoração de gabinete? Ela falou, nenhum. Eu falei, então isso que você está fazendo é homofobia. Você está achando que eu, por ser gay, vou tratar de decoração de gabinete. Mas enfim. Passada. A Marília Gabriela Passada! É um horror, mas é assim. Mas eu, como eu sou repórter, como eu sou jornalista, eu sei lidar com a imprensa. Claro. E a imprensa tem comigo uma relação de amor e ódio, de atração e repulsa. E eu acho ótimo que seja assim mesmo. Mas a Marília Gabriela, ela me convidou para fazer um programa que ela tinha no GNT. E esse programa foi muito interessante, porque a Marília foi a primeira pessoa que me deu espaço para me mostrar por um outro lado. Né? Que não era o lado repórter de cultura, mas a seriedade da política. O programa fez tanto sucesso que ela decidiu me chamar para o programa do SBT. Ou seja, ela tinha um programa para classe A na GNT e ela tinha um público para classe C no SBT. E eu fiz os dois programas e os dois foram um sucesso e as pessoas passaram a me enxergar de outra maneira, inclusive a própria imprensa. Então, os grandes apresentadores, jornalistas, como Conti e outros, passaram a me convidar e então passaram a me respeitar, digamos assim. Então, eu agradeço muito essas duas pessoas que foram muito legais. E essa foi minha estreia na Parada, na minha estreia como repórter, na Parada. E acabou que eu deixei o Fausto pelo Mais Você, e depois deixei o Mais Você porque eu quis, porque esse foi outro escândalo, né? Assim, como é que eu deixava, como é que você... Era uma escolha que ninguém concordava. Não é que ninguém concordava, é que as pessoas acham que ninguém pode deixar a Globo, né? A Globo tem que deixar as pessoas. Sim. E eu decidi que eu ia deixar. Eu não estava feliz. Nessa época eu fazia um outro programa na Rádio Globo, era um outro contrato, chamava Amigas Invisíveis. Não era podcast, não existia podcast na época, era um programa de rádio, dirigido por Marlene Matos. Sim. Marlene é um general, né? Ela de fato não tem... ela não tem condescendência com a burrice. E nessa falta de condescendência com a burrice, ela é dura, muitas vezes... Mas eu achava ótimo. Ela nunca me distratou, nunca levantou a voz, mas vi muitas vezes ela levantar a voz e ser dura com muita gente da equipe, porque ela queria a perfeição e tal. Então eu fazia esse programa na Rádio Globo, Amigas Invisíveis, e eu conversando com ela, eu falei, Marlene, eu tô muito angustiado, porque eu não, sei lá, não tô bem no Mais Você, né? Quando a gente montava a grade do programa, havia sempre um problema né? Não queriam botar minha matéria. Aí eu fui notando que tinha um problema ali, que não era meu. Aí eu falei, não tô bem. Aí eu disse pra ela, eu vou sair. Aí ela disse, Marlene é muito nesse sentido, ela é muito assertiva, pagou um preço muito alto pelos erros dela, pelas escolhas dela. Ela falou, saia, se você não tá feliz, saia. E aí eu fui dali, como eu sou místico dos mistérios, eu joguei as cartas, pedi para um amigo jogar as cartas sem ele saber nada. Ele jogou as cartas e ele também foi categórico. Ele falou assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa absurda aqui, que talvez você nem goste do que eu vou dizer, mas se fosse você, saia da Globo. As cartas estão dizendo aqui que tem um outro futuro pra você. Eu juro pra você, Eu cara. acredito. Eu não tô mentindo. Eu acredito muito. E aí, cara, quando Marlene me disse isso e as cartas, eu saí dali, fui da sala de André Dias e falei, André, eu quero pedir demissão. E ele me olhou, assim, uns 10 segundos, do tipo assim... Incrédulo. Que loucura é essa, né? Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, o que eu sempre fiz, eu existia antes da Globo, eu sou professor, vou dar aula, vou tocar minha vida. E aí ele falou, olha, eu lamento e tal. Eu falei, não, André, eu não tô me encontrando, não tem lugar pra mim, assim. Saí dali, fui no RH e pedi demissão. E essa é uma coisa que também as pessoas não entendem, assim, como se abre mão da Rede Globo. Sim, se abre mão da Rede Globo, a Rede Globo não define a vida de ninguém. Hoje em dia, mais que nunca, assim como os serviços de streaming agora e mil coisas aí, eu acho que os artistas não têm que se sentir devedores. Ao contrário, tem que cada vez mais lembrar que é artista e que ganha um salário que muitas vezes não é justo com tudo que um artista dá de retorno à emissora. E falando em Rede Globo, você chegou a participar de Duas Caras.
Você fez uma participação pontual que foi maravilhosa na história. E como é que surgiu o convite? Surgiu o convite do Aguinaldo. Assim, a blogosfera estava começando a se agilizar e o filho do Boni, irmão do Boninho, ele criou uma blogosfera que chamava Bloglog. Então ele convidou figuras, né, de prestígio e atores e pessoas conhecidas para fazer parte. Aí, cada um tinha um blog. E Aguinaldo tinha um blog, eu tinha um blog, e a gente trocava muito, né? E aí ele um dia ligou pra mim e falou, você quer fazer um exercício interessante? Aí eu falei, depende, qual é o exercício? Ele falou, eu vou escrever uma cena pra você na novela em que você vai entrar como você mesmo e você vai entrevistar os personagens, que era o personagem da Leona Cavalli, Tiago Mendonça e Alexandre Slaviero. Eles eram um trisal na novela. E isso era uma novidade. E o personagem do Tiago Mendonça, que é meu amigo, ele tinha alguns elementos meus, assim, que o Aguinaldo botou. Então, a devoção a São Jorge, ele usava a camisa de São Jorge. Bom, e aí, ele escreveu a cena que eu ia na Portelinha, que era a favela que tinha em Duas Caras, e eu chegava lá pra entrevistar. E aí a cena era com a Débora Falabella. Imagina, eu já estreiei na televisão assim, Só. contracenando com Lázaro Ramos, que eu já conhecia Só do também. bando de Teatro Lodum, a Débora, a Leona Cavalli, o Tiago e o Alexandre. E aí depois que eu fiz a cena, eu criei uma entrevista fictícia com eles e publiquei. Legal. Então foi um jogo muito interessante. E o Aguinaldo, eu adoro o Aguinaldo. Eu sei que talvez hoje ele não goste de mim. Não sei se eu estou dizendo isso, mas talvez ele goste. Mas acontece que nossas posições políticas são muito diferentes, Sim. né? Eu tenho muita identificação com o passado dele. Ele é um cara que enfrentou a ditadura, foi preso em Ilha Grande, foi repórter de polícia, depois se dedicou à ficção. Ele é um cara admirável, ele criou personagens incríveis. Que foram importantes para a comunidade LGBT. Ele é um dos grandes autores de Vale Tudo, ou seja, parte do sucesso de Vale Tudo tem a ver com ele, tem a ver com Gilberto Braga, mas tem a ver com ele. Ele segue sendo para mim um cara muito importante, eu sigo gostando dele. Mas ele, do ponto de vista político, a gente diverge. Né? E então não sei se por causa das minhas posições políticas ele hoje talvez não goste de mim, mas eu sigo gostando dele. Certo. Você hoje em dia ainda consegue acompanhar a novela? Ou qual foi a última novela que você acompanhou? A última novela. Segundo. No documentário do Jean, a gente estava fazendo aqui a pesquisa, ele está assistindo apenas Amor à Vida, novela que eu fiz. E aí a gente tem um grupo aqui, e a primeira coisa que eu fiz, eu falei, gente, ele tá vendo uma novela que eu fiz. Eu te acompanho há tanto tempo. Ai, meu Deus do céu. E eu vou aproveitar e vou fazer esse elogio público. Você é muito boa atriz. Muito obrigada. Clara, de verdade, você é muito boa atriz. Eu vejo muitas semelhanças na história, no jeito de atuação, de você com a Dakota Fanning, assim, uma maturidade que foi construída na lida ali do estúdio, do platô, do set. Parabéns. E muito não foi obrigada. não foi só Amor à Vida que eu assisti. Mas enfim, eu sou noveleiro, mas eu deixei a última novela que eu acompanhei foi recente, Todas as Flores, que é uma novela maravilhosa. Mas eu odiei o final. Eu também não gostei. Odiei o final. O final realmente... Eu amo João Emanuel Carneiro, acho um dos também, autores. inclusive, João. Eu adoro ele e sou amigo mesmo, estudou comigo, foi minha colega de faculdade, acho ela genial, Manuela Dias. Nossa. Então, as duas novelas que eu assisti foi Amor de Mãe, que é da Manuela Dias, e Todas as Flores de João Emanuel Carneiro. Amor de Mãe, eu estava na Universidade de Harvard, eu estava como professor convidado na universidade e acompanhei toda a novela, acompanhava pela internet, porque não tinha ainda o serviço de streaming da Globo, não chegava lá. E eu mantinha um contato com ela, né, com a autora. Quando ela matou, teve uma cena que, na verdade, a personagem não morre. Parece que morre, mas não morre. É uma cena que o Tuca Andrada ataca a Letícia Lima. Sim! Fortíssimo, com o Gal Costa cantando no fundo. Sim. Somos felizes. E foi tão impactante aquela cena, eu escrevi pra ela, eu falei, você quer me matar? Não faça isso comigo. Como espectador, pelo amor de Deus, não faz isso! Mas enfim, foram as duas novelas que eu acompanhei. Eu tô sem tempo de acompanhar a novela, né? Que bom que tem as séries. Sim. Eu vi Os Outros. Maravilhosa. Incrível. O que é Adriana Esteves? Não, a Adriana Esteves eu tenho ela no pedestal. Tem atrizes que eu tenho... Olha, Glória Pires. Óbvio. Adriana Esteves. Maravilhosa. Cláudia Abreu. Eu acho maravilhosa. Malu Mader, pelo conjunto da obra. Eu já fui
enteada da Adriana numa novela, tenho muita vontade de trabalhar com a Glória, obviamente. E conheci recentemente a Cláudia Abreu, eu não conseguia falar. Eu fiquei assim, ó, oi, tudo... Aham. E ela, ai, Adeu, aham. Sim! Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa! Né? Da Glória eu sou amigo. E tem uma coisa interessante, uma dessas histórias ótimas. A Glória me convidou para ver uma peça de uma atriz, ela fez televisão também, mas ela é muito mais do teatro, Rita Elmo, que é uma atriz muito bacana. Sim. E ela fez um espetáculo sobre a Cora Coralina. E a Glória me chamou para ver com ela, e a gente foi ver o espetáculo, lindo e tal. E quando a gente saiu com fome. E ela falou, o que tem aberto agora? Eu falei, tem o Cervantes, onde vende lá no Rio de Janeiro o sanduíche de pernil. Sim. E aí chegamos, eu e Glória Pires, à meia-noite no Cervantes. Quantas boas escolhas! Gente, entrar num ônibus em 2008 e com a Glória... Ai, sabe, Claro, cara. era muito engraçado ver a cara dessa pessoa. É que eu não sei o que você espera de diferente nesses contextos, entendeu? Eu amo Glória Pires. Amo Glória Pires. Além de talento, é uma pessoa generosa, é uma pessoa inteligente, bem-humorada, tem histórias incríveis, assim. Eu sempre que posso, adoro ver as histórias dela do início da carreira, quando ela era amiga do Lauro Corona. Viveu aquele momento que não existia paparazzi, não existia... Ou seja, as pessoas podiam enlouquecer sem que houvesse filhos da puta fotografando e sacaneando você. Enfim. Podia falar filho da puta. Só à vontade. Já soltei várias palavrões aqui que nem passa. Só vai. Fique à vontade. Quais, assim, ainda no âmbito novela, qual foi a que mais te marcou? Sem sombra de dúvidas, Vale Tudo. Vale Tudo. Vale Tudo, pra mim, é a novela das novelas. Se você assistir Vale Tudo hoje, ela é atemporal. Mesmo os diálogos. Manuela Dias vai fazer o remake agora, né? Sim. E eu confio muito no talento de Manu. E sei que ela pode criar uma outra coisa. Mas o original vai permanecer como uma coisa incrível. Aquilo é uma obra de arte. É difícil você dizer que um produto da cultura de massa pode chegar ao status de obra de arte. E pode. Por exemplo, o Nolan, Christopher Nolan, fez de Batman uma obra de arte, Nossa, né? Sim. Né? A trilogia é incrível. Eu acho que a Leonor Baceres, o Gilberto Braga e o Aguinaldo fizeram uma grande obra de arte com Vale Tudo. É uma novela que trata de algo que é atemporal, que é a questão da ética. Uma discussão sobre o que é moral, o que é legal e o que é ético. Né? E isso é eterno na humanidade. Há coisas que são ilegais, mas que são morais, que são éticas, né, de fazer. Há coisas que são imorais, mas que são legais, né? Enfim, é uma novela incrível. E mesmo a Regina, que caiu em desgraça, lamentavelmente, por tudo que ela viveu nesses últimos anos, mesmo ela tá incrível nessa novela, porque é difícil fazer aquele personagem, né? Sobretudo quando você tem duas vilãs da qualidade, da complexidade de Odete Roitman e Maria de Fátima, interpretado por duas grandes atrizes. Meu sonho, uma Maria de Fátima na minha vida. Imagina, se faria Oi, Manuela Dias. Tudo bem? Seria bacana, hein? Eu também Botar acho. você como Fátima, filha da Cris Viana ou da Sharon Menezes. Tipo, Imagina! você com vergonha da mãe por ser preta. Imagina! Pobre. Isso aí Oi, é Manuela interessante. Dias. Tudo bem? Tô aqui. Oi, Manuela, pensa nessa Tô sugestão. aqui. Ouve seu amigo. Pois então, essa novela me marcou muito, muito mesmo. É uma novela pra mim inesquecível, assim. E a outra foi Tieta. Não por acaso também, de Agnaldo Silva, baseado no romance de Jorge Amado, que é um romance incrível, que é muito pouco valorizado do ponto de vista, assim, Jorge tem uma obra muito diversa, muito extensa, e Tieta é um romance dele que a crítica literária não considera um grande romance. Eu discordo da crítica. Para mim, é um grande romance. Sobretudo porque ele antecipa, em muitos anos, o debate sobre a mudança climática. Então, a novela não explora muito, não vai muito, mas o romance explora muito isso. Que é uma população que vive na pobreza, mas num paraíso, né? Mangue seco. Mas uma população que cagava entre mandioca. Ou seja, não tinha... E, de repente, chega uma fábrica que vai trazer progresso, entre aspas, emprego, mas vai... foder com a população com o dióxido de titânio. É isso, dióxido de titânio, que é um resíduo tóxico, que era brastênio, não lembro agora o nome da... E aí é muito interessante porque ele coloca essa discussão
junto com uma história muito interessante sobre uma mulher que volta para a cidade que expulsou ela por razões conservadoras e morais. Uma cidade que mentia. E aí Caetano Veloso, genial que é, e eu sempre cito ele porque ele é genial, ele vai pegar a essência desse romance, do debate sobre esse romance, e botar numa letra que pouca gente presta atenção, porque ela é um samba reggae. As pessoas prestam muito pouca atenção na letra, mas ele tá falando, Caetano tá fazendo o que Jorge faz, que é pegar Mangue Seco, Santana do Agreste, e tratar como um microcosmo do Brasil. Então ele diz, todo dia é o mesmo dia, a vida é tão tacanha, nada novo sob o sol. Tem que se esconder no escuro quem na luz se banha por debaixo do lençol. Nessa terra, a dor é grande e a ambição pequena, carnaval e futebol. Quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena é quem serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo, no fundo de você e de mim, que grita para quem quiser ouvir. Ai, gente. É lindo isso, né? É sensacional. E a gente tá falando de um dos grandes nomes da música, a gente tá falando de poesia, a gente tá falando de... Eu vou trazer o gancho de Caetano daqui a pouquinho. Eu vou usar daqui a pouquinho o Caetano como gancho. Mas no período de exílio, você descobriu ou aprimorou a sua arte na pintura. Sim. Eu vi você falando no processo de pesquisa, pra gente conversar aqui, você falando que foi o que te salvou da sua ansiedade, de que te salvou do seu desespero de estar preso e de estar ali no meio de uma pandemia, de um exílio. Você viveu os dois ao mesmo tempo. Sim. Como é que isso aflorou em você? Cara, eu vou te dizer, o exílio foi tão marcante na minha vida que antes eu tinha um certo medo da morte, né? E eu descobri da maneira banal, assim, ouvindo uma conversa entre os adultos, alguém disse que o mundo ia acabar no ano 2000. E eu fiz as contas de que eu ia morrer muito jovem e que eu não ia viver nada. Então o tempo passa a ter uma urgência na minha vida e a minha literatura e todo o meu trabalho passa a ser muito marcado pelo tempo. Sim. Inclusive o tempo é um orixá. Nas religiões de matriz africana, na Umbanda e no Candomblé, tempo é Iroko e é representado por uma gameleira, uma árvore, o tempo. Então, no exílio, eu descobri que tem algo que me mete mais medo do que a morte, que é a loucura. Quando veio a ideia da pandemia, quando a gente soube que estava na pandemia, também foi assim, 3 dias depois do meu aniversário, a Universidade de Harvard fechou, mandou um aviso pra gente, dizendo recolham as coisas dos escritórios, cada um de nós tínhamos um escritório, e a partir de agora nada vai ser presencial, tudo vai ser remoto. A gente está sob uma pandemia, foi a primeira instituição a reconhecer a pandemia e fechar as portas. E eu recebi aquela notícia, liguei a televisão e vi as declarações dos líderes mundiais, né, dos presidentes, a entrevista do Macron, a entrevista do Trump. E todos eles falavam em guerra, estamos numa guerra contra o inimigo invisível, os aeroportos se fecharam, as fronteiras foram fechadas. E essa ideia da aniquilação, de que podíamos viver ali uma aniquilação em massa, me derrubou meu edifício. Então eu que estava sem ser diagnosticado num estado geral de ansiedade, entrei numa crise de pânico profunda, assim, na borda da loucura mesmo. E o serviço de saúde nos Estados Unidos é péssimo, é um horror, ainda que eu tivesse o plano de saúde da universidade. Mas era um momento que os hospitais estavam tomados pelas medidas sanitárias e a crise de ansiedade era uma crise que lembrava os sintomas respiratórios. Então, eu fiquei de quarentena no hospital, assim, em observação 6 horas, porque eles achavam que poderia ser Covid e não era, foi uma loucura. E eles não me deram um remédio para tratar a crise da ansiedade. Me deram, no dia que eu fui internado, no dia que eu fui na emergência, eles me deram um medicamento, um comprimido, não foi uma cartela, um. Depois que fez efeito, que o efeito passou, eu voltei ao estado de ansiedade. Então, eu criei, para não enlouquecer, eu criei uma rotina. Eu morava, a universidade dava um apartamento pequeno, assim, como se fosse um quarto de hotel com uma pequena cozinha e tal. Então, eu limpava todos os dias, só tinha eu não saía, né? Só saía para comprar as coisas no supermercado. Eu limpava todos os dias. Mas era um checklist de ocupação. De ocupação. Eu escrevia e eu comecei a desenhar mais do que eu desenhava antes. Eu desenhava por diletantismo. Mas comecei a desenhar e vi que o desenho
não só ele era uma terapia nesse momento, mas ele, quando eu comecei a publicar, ele driblava o monitoramento dos robôs e do algoritmo. Ou seja, o meu texto estava monitorado por palavras-chave. Então, os robôs identificavam as palavras-chave e me atacavam nos comentários. Né? Vários perfis de robôs. Com o desenho, isso mudou, porque não tinha palavra. Aí eu vi o tamanho do engajamento orgânico. E o engajamento orgânico não era odioso. O engajamento artificial produzido pelos robôs, esse sim era odioso. Eram insultos, ameaças. E aí eu falei, bom, esse é o caminho. Aí eu comecei a investir nisso como uma forma de intervenção política, uma forma de escapar da polarização, né, tratar de temas complexos, porque eu faço um jogo entre título e desenho, e eu tenho toda uma série trabalhada sobre matérias de jornal, e isso foi ganhando uma relevância, claro, que eu não esperava. As pessoas foram gostando, foram falando, comentando. Aí eu continuei fazendo isso de maneira mais pensada, mais elaborada, até que resultou na minha primeira exposição na Fábrica de Artes Granollers, na Grande Barcelona, com esses trabalhos que eu faço sobre jornais, que é essa exposição que vai para Zurique. E depois eu fiz uma outra exposição, uma grande exposição, no Palau de la Virreina, chamado Desexílio, que é o conjunto das minhas pinturas, desenhos, que é uma espécie de documento do exílio, né? Desexílio é uma expressão do Mário Benedetti, escritor uruguaio que ficou exilado anos na Espanha, e ele diz que o exílio é um processo de exílio também. E a minha arte, ela não é uma arte, ela não é a beleza pela beleza, né? Então nenhum artista plástico pode se sinta ameaçado. Eu não quero concorrer com vocês, não estou entrando no mercado das artes, eu não quero virar fetiche de gente rica para ter um quadro na parede, embora as pessoas queiram comprar meu trabalho, mas eu, por enquanto, não tenho vendido, só para alguns amigos que querem muito. Porque a minha arte, ela é uma arte política. Ela tem beleza, mas ela tem um discurso, um posicionamento político, e ela tem a ver com tudo o resto que eu faço. Está tudo muito interligado. A literatura, o meu trabalho com a música, o meu trabalho com a política, provavelmente dita. Então, essa exposição vai rolar, você vai ser convidada de honra. Por favor. Eu vou te convidar. Acho que você vai gostar, porque é bonita a exposição. Tudo que eu vejo você postando são coisas muito bonitas. E é nítido que existem muitas camadas dentro do que você está fazendo. Sim. Peço, por favor, para ser convidada. Bom, nos encaminhando para esse fim de episódio, vou achar o gancho de Caetano. Quero aqui te chamar o karaokê. E aí eu vou pedir o seguinte, se possível, que você me traga uma música, já que a gente viu que você conhece as letras muito bem. Mas dessa vez eu queria que você cantasse um trechinho de uma música marcante. Nossa, Clara. Você vai fazer isso comigo? Por favor. Vamos lá. Menino Deus, seu corpo azul dourado, um Porto Alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, quando a tua luz se acenda, a minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais ouvi. Mas ouvi a nossa energia na eletricidade, ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrará nexo, ligando os breus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de eterna alegria no dia do menino Deus, o dia do menino Deus. Gente! Ainda fez um charminho de ai, Clara. Sabe? Esses meus convidados, sabe? Essa música é uma música do Caetano em homenagem a um escritor chamado Caio Fernando Abreu, um escritor gay, um dos nossos, digamos assim, nomes próprios do que a gente pode chamar de cultura LGBT ou cultura queer, gaúcho, que nasceu no bairro do Menino Deus, e Caio se infectou pelo vírus HIV no momento da epidemia de AIDS, e aí ele fez uma série de cartas, ele escrevia para o JB, o Jornal do Brasil, chama Cartas para Além do Muro, quando ele sabia que não havia cura, não havia tratamento, então ele sabia que ia morrer, e essas cartas são muito lindas,
porque ele já advoga nessas cartas que a vacina, antes da vacina mesmo, antes da medicação, haveria um remédio que poderia estender a vida das pessoas, que era a solidariedade. É lindo, né? Ave Maria. Olha, por último, eu quero que a gente faça 1 minuto da sabedoria. E eu quero que você me diga, em 1 minuto, um dizer de sabedoria, um aprendizado que você deixa para a juventude. Por favor. Bom, o aprendizado que eu posso dizer, o minuto de sabedoria, é que o mundo existe antes da gente, né? A gente nasce em um mundo que já existia, um mundo que já tinha suas barbaridades, seus horrores, seus tiranos, mas um mundo também que já tinha alegrias, que já tinha resistência. E um dia a gente vai embora. Então, a gente tem que fazer desse ato entre existir no mundo que já existia e no mundo que vai continuar existindo depois que a gente se for, a gente tem que fazer desse ato uma grande contribuição e celebração à vida e, portanto, de identificação com o outro. É isso que eu posso dizer. Por último, antes da gente se despedir oficialmente, eu quero que você defina o Brasil em poucas palavras. Se é que isso é possível. Bom, puxa, definir o Brasil em poucas palavras é difícil, viu, Clara? Porque, sei lá, o Brasil é o país do futuro. Mas essa frase é uma frase bem ambígua, porque ele pode ser o país do futuro no sentido de que a gente pode liderar mesmo o mundo com um outro exemplo de sociedade, por toda a herança cultural africana, ameríndia. Mas o Brasil também pode ser o Brasil do futuro no sentido que as experiências mais brutais que a gente viveu aqui, como ditadura, como o que Bolsonaro fez com a epidemia de Covid, também pode servir de referência para o resto do mundo. Então, eu diria que o Brasil é o país do futuro é uma frase interessante porque ela não é necessariamente positiva, ela só virará positiva se a gente pensá-la positivamente. Bom, por favor, que você se despeça para essa câmera. Quero agradecer, quero dizer que te admiro, te sigo e que é um prazer viver num período onde existe Jean Willis. Muito obrigado, Clara, de verdade. Bom, eu quero agradecer a todas e todos vocês que nos escutaram até agora. Eu ficaria, sei lá, mais 5 horas com ela conversando. Também. Quero parabenizar pelo Sem Nome Pode e te parabenizar mais uma vez. Eu te admiro também muito. A admiração é recíproca e eu já disse, você tem muitas vidas para viver. Pelas personagens todas que você tem para viver e por sua juventude. Amém. Que Deus lhe abençoe, que todos os orixás lhe protejam e protejam a todas as pessoas que estão nos assistindo. Amém, axé. Axé. Bom, quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até aqui. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Até semana que vem. Estamos em todas as plataformas de áudio. Me sigam no Instagram, sigam o perfil do podcast e até semana que vem. Beijo.